Bom, eu sou Miguel Danai, fiz pedagogia, mestrado e doutorado em educação, estudei criança e fui professora de educação infantil, na verdade, 15 anos. Trabalhei em Salvador, trabalhei em São Paulo, trabalhei aqui em São Francisco do Conde, que é uma cidade do Recôncavo da Bahia, fica do ladinho de Santo Amaro, do ladinho de Salvador, 70 quilômetros, então estou morando aqui agora, e agora sou professora da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A gente tem um campus aqui, em São Francisco, que a gente chama Campus Malês, muito significativamente, né, recebeu esse nome, por conta da revolta dos malês, e aqui eu continuo trabalhando com educação infantil, estágio, metodologia da pesquisa, muitas áreas relacionadas. Sou a sistematizadora e quando eu fui ver o roteiro, né, os roteiros dos nossos encontros, eu falei assim, o mais legal é que eu quero mesmo ouvir as práticas que vão ser faladas aqui, né? Não é aquela coisa, eu vou vir fazer a sistematização, mas cada prática que a gente já conhece um pouquinho, enseja, a gente fica com mais vontade de saber mais, de ouvir. Para não a gente eu não gastar o tempo que a gente tem para ouvir as práticas, eu queria só, na verdade, começar abrindo o encontro, né? Depois da música que Mariana escolheu, eu adoro esse CD. Ouvi umas 10 mil vezes quando foi lançado. Eu trouxe, e na mesma época, né, eu comprei um livro que se chama A Vida Não Me Assusta. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro que é um poema, na verdade, da Maya Angelou, que é uma estadunidense, escritora que faleceu há poucos anos, e tem ilustrações do Basquiat, né? Então, são duas pessoas, duas referências, acho que importantes para tanto compartilhar para quem não conhece ou conhece pouco, como também para relembrar, porque acho que precisam ser celebradas, né, as vidas dessas duas figuras muito importantes para a comunidade negra. Então, Maya Angelou, que é uma estadunidense, e o Jean-Michel Basquiat, que também é estadunidense. Eu vou ler esse livro, porque, inclusive, é um livro que fica na minha estante, assim, e aí, quando eu acordo, eu já me deparo com ele que diz assim, a vida não me assusta, né? Bom, o livro fala assim, sombras dançando nos muros, sons que brotam do escuro. Nada na vida me assusta. Cachorros bravos rosnando. Fantasmas voando em bando. Nada na vida me assusta. Bruxa e caldeirão fervente. Leões livres pela frente. Nada na vida me assusta. Eles não me assustam nada. Dragão soprando chama ao pé da minha cama. Isso não me assusta nada. Eu grito sai e correndo ele vai e faço zoeira da sua carreira. Eu não vou chorar, ele terá de voar. E eu me divirto com o seu faniquito. Nada na vida me assusta. Pancada de brigões na madrugada. Nada na vida me assusta. Panteras atrás do muro, estranhos no escuro. Não, eles não me assustam nada. Na escola nova, um pesadelo. Meninos puxam meu cabelo. Meninas imbatíveis de cabelos crespos incríveis. Eles não me assustam nada. Não me mostrem sapos e cobras e esperem que eu grite. O medo, se aparecer, só nos meus sonhos existe. Carrego sempre comigo um amuleto escondido. Exploro o fundo do mar, sem precisar respirar. Nada na vida me assusta. Nada, nada. Nada na vida me assusta. Fim. Bom, eu queria começar essa conversa hoje compartilhando esse livro que foi muito importante para mim durante a pandemia, até porque faz a gente pensar se a vida não assusta, se assusta, o que assusta, e nos dá o direito de novo, nos reconectar com a nossa humanidade. Então, eu acho que é importante pensar esses encontros como um espaço em que a gente vai justamente pensar em como é que a gente torna a vida das pessoas mais equânime do ponto de vista racial,
para que a gente possa recuperar cada vez mais a nossa humanidade. Então, são com essas palavras que eu passo a palavra a Mariana. Amiga, muito obrigada. Que jeito lindo de começar esse encontro e essa jornada de 3 encontros que vai ser acompanhada por você, por essas pessoas que estão aqui com a gente. Então, eu vou passar a palavra para Priscila Costa, do NCPI, para ela começar as apresentações das práticas, a primeira prática que a gente vai escutar hoje, que é sobre o Prêmio Ciência pela Primeira Infância. Priscila, você compartilha a sua tela com a apresentação? Sim, obrigada, Mariana. Obrigada. Gente, muito obrigada. Acho que a primeira coisa que eu queria falar que é a da alegria, né, de estar numa comunidade de aprendizagem e falar sobre o prêmio, que é a primeira edição de um prêmio que tem como temática maior a questão da equidade na primeira infância. E antes de eu compartilhar minha apresentação, eu acho sempre importante falar um pouco do NCPI, né, que é o Núcleo Ciência pela Infância, que tem como um dos parceiros a Pórticos. O NCPI ele existe há 10 anos, ele, então, é uma organização do terceiro setor, que é representada juridicamente pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma referência, né, aqui no Brasil em primeira infância, e ele tem, né, o objetivo de disseminar conhecimento científico para qualificar as políticas públicas. E o prêmio é uma iniciativa que visa essa disseminação de conhecimento, né, voltado para ou formulação de novas políticas, né, que garantam a equidade na primeira infância ou qualificação das já existentes. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha apresentação. Vocês veem minha tela já? Vemos, sim. Deixa eu colocar em modo apresentação aqui. Então, essa é a carinha do prêmio, né? Então, a gente teve toda uma preocupação mesmo, até na montagem do site, que eu queria compartilhar aqui com vocês, de trazer, né, uma identidade que falasse de diversidade racial. Científico já produzido por pesquisadores sobre... A Priscila está travando para vocês também? Ela está travando. Sim. Eu achei que era só para mim. Eu achei de início também, esperei um pouquinho. Priscila, você nos escuta? Espera aí. Deixa eu... A internet tem... Gente, voltei? Agora estamos te escutando. Sim, sim. Vou levar um tombo bem na hora de apresentar. Bom, deixa eu voltar. Vocês veem minha tela? Vemos. Tá, legal. Então, falando um pouquinho sobre o objetivo do prêmio, né? O nosso objetivo era identificar e reconhecer pesquisadores ou pesquisadoras brasileiras que tenham realizado pesquisas com foco em temáticas de primeira infância, a fim de promover a disseminação desse conhecimento já produzido, né, que é um conhecimento que a gente entende que é muito importante para qualificar as políticas públicas de primeira infância no Brasil. Mudou a tela para vocês? Está no segundo slide. A gente Tá está no vendo segundo? toda a sua tela com todos aqueles slides pequenininhos e o maiorzinho. Tá. Vocês veem os eixos temáticos do prêmio? Vemos agora sim. Tá. Então, assim, respondendo à pergunta, né, quais desafios do campo de primeira infância essa prática pretende enfrentar? Para levantar os eixos temáticos do prêmio, a gente fez uma entrevista com pesquisadores, pessoas da sociedade civil e pessoas que têm experiência, especialmente com crianças ou famílias do norte e nordeste do país, para tentar entender quais eram os desafios de primeira infância. E por que a gente resolveu focar no norte e nordeste? Né? Pensando nas desigualdades que a gente tem no Brasil.
Então, é onde se concentra, né, tanto a pobreza, quanto a gente tem os piores indicadores de desenvolvimento integral, que envolvem mortalidade infantil e também mortalidade perinatal e saúde materna. Então, a gente pensou, nossa, a gente precisa ter um olhar específico para o Norte e Nordeste, e para ter esse olhar específico, a gente também fez uma busca de literatura para entender quais eram os temas publicados e quais eram as lacunas de pesquisa, né, em grandes prioridades de primeira infância ou primeiras infâncias negligenciadas. E o primeiro eixo temático, ele se chama Infâncias Plurais, porque a gente visa identificar pesquisas que tenham estudado, por exemplo, infância indígena, infância quilombola, ribeirinha, em área rural com vulnerabilidade social ou em área de fronteiras. O segundo eixo é o de desigualdades e primeira infância, em que a gente quer pesquisas que tenham estudado como o racismo afeta a primeira infância, como a infância em situação de rua é vivenciada tanto pela criança ou pela família, como é que o cuidado da criança em famílias monoparentais, especialmente famílias em que o chefe de família é a mulher, afeta a saúde da criança. E como é que a infância vivida em situação de pobreza, ou seja, né, de acordo com o nível socioeconômico da família, como é que isso afeta também o desenvolvimento na primeira infância. E o terceiro eixo temático é o de avaliação de políticas públicas. Então, aqui a gente quer pesquisas que tenham avaliado uma política, um programa ou um serviço, que pode ser um serviço de saúde, de educação, de assistência social, né, algum serviço que tenha como público-alvo crianças ou familiares de crianças na primeira infância. E aqui, como que essa prática, né, envolve ou enfrenta a questão de diversidade? A gente tem todos os critérios de seleção, né, sobre quem pode participar, e aqui, no caso, são pesquisadores doutores, o que foi um grande desafio para a gente, né, porque, na verdade, a gente teve muitos mestres querendo participar, mas a gente tinha um perfil muito específico, alinhado ao que o NCPI faz. Né, a gente quer porta-vozes de primeira infância, a gente quer pesquisadores que tenham autonomia para escolher os canais de disseminação do conhecimento das suas pesquisas, e a gente também quer pesquisadores que possam levar o que eles aprenderem nessa rede que a gente vai formar de pesquisadores para formar novos pesquisadores. Então, preferencialmente, né, professores de pós-graduação ou de graduação. E aí, o que a gente pensou em fazer, né? Nossa, mas a gente quer não só pesquisadores do Norte e Nordeste, mas a gente também quer pesquisadores pretos, pardos ou indígenas. Então, a gente criou critérios de priorização para avaliação das propostas, com base nesses dois critérios, raça, cor e região em que o pesquisador realizou a pesquisa. E aqui eu vou trazer rapidamente um pouquinho dos nossos parceiros, né? O parceiro técnico dessa chamada pública é o Ponte a Ponte, que é uma organização também do terceiro setor, né, que tem muita experiência com a organização de premiações e com chamadas públicas, mas a gente também precisa lembrar que o NCPI ele é uma coalizão, ou seja, ele é uma junção de diversos parceiros, como a Bernardino Lear, o escritório de Harvard aqui no Brasil, o Center on the Developing Child, também da Universidade de Harvard, a Fundação Maria Cecília, o INSPER e a Pórticos. E, por fim, eu não sei se mudou o slide, eu acabo voltando aqui, eu vou falar um pouco sobre o que já foi feito e quais são os próximos passos. Então, como eu contei para vocês, né, essa chamada pública envolveu um mapeamento de temas de pesquisa, mas também um mapeamento de pesquisadores. Então, a gente fez uma busca ativa em bases de dados, por exemplo, ERIC, BVS, Google Scholar, para procurar artigos que enderecem as temáticas do prêmio. Além disso, a gente fez uma busca por grupos de pesquisa em primeira infância no Brasil e também os núcleos de estudos sobre as questões raciais, especialmente do Norte e Nordeste. A gente também buscou instituições de ensino
especialmente aquelas que têm uns cursos como ciências políticas, ciências sociais, educação, medicina, enfermagem, psicologia, e uma listinha aqui que a gente tem para tentar divulgar essa chamada pública para os pesquisadores. A gente enviou mais de 4.000 convites para pesquisadores ou organizações, e a gente também contou com apoio na divulgação dessa chamada através do site, tanto nosso quanto dos parceiros, de redes sociais e da imprensa. Então, essa chamada pública, né, ela ficou aberta durante 37 dias, a gente teve 30 dias de inscrições, mais 7 dias de prorrogação, e recebemos ao todo 81 inscrições. E, assim, são inscrições, gente, maravilhosas. Assim, eu comecei a olhar e estou muito feliz com os resultados que a gente alcançou e vou compartilhar um pouquinho com vocês. Né? Quais são os próximos passos? Selecionar essas propostas. A nossa ideia é selecionar as 15 melhores propostas e compor uma rede com 15 pesquisadores, dar oportunidade para esses pesquisadores participarem de uma formação que vai ser composta por temas como ciência aplicada à política pública e tradução do conhecimento, né, para que a gente aprimore as nossas habilidades, por exemplo, para transmitir os resultados da pesquisa numa linguagem que o público-alvo consiga compreender facilmente. E como o NCPI tem como público-alvo prioritário os gestores públicos, né, a gente também quer fazer publicações derivadas dessas pesquisas, que podem ser publicações mais curtas, infografadas, vídeos, né, de forma que o gestor ele queira conhecer aquela pesquisa. Porque no Brasil, às vezes a gente vê que a pesquisa ela é publicada em revistas científicas, mas que não chega, né, não chega no gestor e nem chega em organizações da sociedade civil que também apoiam muitas das nossas causas. E, além disso, esses 15 pesquisadores vão receber uma premiação em dinheiro no valor de 3 a 10 mil reais. E aqui eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né, quais foram os principais aprendizados identificados até agora, né? Eu acho que o primeiro aprendizado que a gente teve é que a gente nunca recebeu tanto e-mail de pessoas que não tinham doutorado e estavam possessas com a gente porque não podiam se inscrever. E a gente falou, nossa, esse é um ponto para a gente considerar numa segunda edição. O segundo aprendizado é sobre o gênero do pesquisador, que talvez muitos de vocês já tenham sentido que mulheres, em geral, trabalham mais com a temática de primeira infância, né? Então, a gente teve 80% de inscrições de mulheres. E aqui, por exemplo, daquelas 81 inscrições, né, a gente ainda tem uma maioria branca, quase 60%. Mas a gente tem, entre pretos e pardos, quase 40%. O que nos deixou bem felizes, mas também reflexivos, né? Quando a gente pensa na estrutura da nossa sociedade, quantos negros têm doutorado, né? Quantos professores de universidade pública ou privada, que é o que a gente está buscando aqui, eles conseguem ter o doutorado, eles estão nessa posição. Então, eu costumo falar que eu fiquei buscando unicórnios aqui nesse prêmio, porque é um grande desafio mesmo, né, vencer essas questões de desigualdade estruturais na nossa sociedade. E aqui, o último slide já é quanto à região do país, também não surpreendeu, né, que a maioria das inscrições, mais de 40% são do Sudeste, e aqui também chama a atenção a questão de desigualdade. A gente sabe que no Sudeste os pesquisadores muitas vezes têm mais acesso a fomento para a realização da pesquisa, mais conexão com outros pesquisadores mais experientes, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, e que as condições de trabalho também são diferentes no Sudeste em comparação com o Norte e Nordeste do país, né? Mas a gente ficou contente porque a gente conseguiu muitas inscrições do Nordeste, esse 23,5%, e 10% do Norte, né? Mais de 30% de inscrições do Norte e Nordeste, que é o nosso público prioritário. E em relação aos eixos temáticos, né, eu fiquei bem surpresa, mas a gente recebeu quase metade das inscrições com pesquisas que avaliaram políticas, programas ou serviços que atuam com a primeira infância, né, e em torno de 35%
pesquisas que trabalharam a temática de desigualdades, embora a gente tivesse vários temas dentro de desigualdades, eu acho que isso ainda tem sido pouco pesquisado, porém as pesquisas são de muita qualidade, assim, eu fiquei super feliz quando eu fui ler na íntegra, né, e em torno de 16% apenas pesquisas que tenham endereçado as infâncias plurais. Então, apareceu bastante pesquisa sobre comunidades quilombola, mas eu acho que eu não tive nenhuma pesquisa, por exemplo, sobre infância indígena. E o que me deixou, assim, surpresa e frustrada, né? Eu acho que a gente já sabia que as infâncias indígenas têm sido negligenciadas pelas políticas públicas, mas, enfim, eu não esperava não encontrar nenhuma proposta. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Priscila. Obrigada por compartilhar. Acho que vocês reconheceram os roteiros que todo mundo recebeu aqui, com as perguntas parecidas, para a gente ter as mesmas informações e fazer as mesmas reflexões a partir de todas as práticas. Muito obrigada por ter trazido essas reflexões finais e que vocês já têm de aprendizado, ainda que seja uma prática que está em curso, né, coisas que vocês estão identificando ainda. E acho que podemos passar para a próxima. Eu vou convidar o Márcio, que é do Instituto Ama Psique, para apresentar sobre o projeto Relações Étnico-Raciais e Primeira Infância, aspectos psicossociais, educacionais e culturais. Nossa, vou fazer aqui. Já são quase 3 anos, né, que a gente está nesse modelo remoto. Eu ainda confesso, o coração palpita quando a gente vai Fica tranquilo. fazer a apresentação, onde que é a setinha, se o slide já está disponível, mas vamos lá, eu já preparei. Você tá todo mundo na mesma, então se tiver qualquer dúvida aí, só pergunta aqui que a gente contribui. Vocês estão visualizando? Estamos visualizando sua tela, não está em tela cheia, agora está. Está em tela cheia agora? Está sim. Bom, Instituto Ama Psique e Negritude, atualmente nós estamos em transição para nos tornarmos um centro de formação e referência, e acho que a pesquisa que a gente está realizando, ela está alocada nesse processo de transição institucional. Então, atualmente a coordenação desse projeto especificamente é feito por mim, na parte de coordenação executiva, e pela Clélia Prestes, que é a nossa coordenadora de pesquisa, que infelizmente não está aqui, para tristeza de vocês, mas felizmente está participando de uma atividade nos Estados Unidos, né, pela Porticus, em Harvard, então também está lá com o Dodô participando desse evento. Bom, acho que um pouco do Instituto Ama a gente pode conversar depois, né, em relação à nossa história e trajetória. Eu queria focar mais um pouco nesse projeto. A gente, um pouco das nossas áreas de atuação. E aí, Mariana, um pouco do roteiro que você mandou, eu vou tentar seguir aqui conforme a apresentação, tá bom? Fica tranquilo. Então, um dos grandes objetivos desse projeto de pesquisa diz sobre uma disputa de narrativa sobre primeira infância e relações raciais, né? Então, a ideia é que com esse conjunto de formulações, informações, debates que a gente está promovendo, né, esse projeto de pesquisa, a gente possa mobilizar e subsidiar movimentos sociais, elaboradores e executores de políticas públicas, pesquisadores, profissionais que atuam nas mais variadas áreas, né? Então, é uma pesquisa, né, de produção de conhecimento e recomendações. Travou aqui. E aí, quem são os parceiros, né, que compõem conosco? Uma pesquisa que tem uma natureza, ou a gente tentou o máximo que a pesquisa tivesse uma característica nacional. Então, a ideia foi convidar instituições, núcleos de pesquisa, pesquisadoras e pesquisadores de diversas regiões do país, que já
tivesse algum tipo de produção, inserção, debate, discussão sobre primeira infância e relações raciais. Então, a pesquisa nacional ela é composta por estes grupos, né? Aí a Miriam, que está aqui como relatora, compõe com a gente esse projeto, aí como pesquisadora, né? Ela, seu grupo. Então, a gente tentou, nesse sentido, abarcar o máximo de diversidade possível diante daquilo que nós tínhamos de condição para a execução desse projeto. Então, nós, Instituto AMA, também elaborando uma pesquisa, cujo tema inicial é estratégias de promoção de saúde, especialmente saúde mental de crianças negras na primeira infância. O NEAB, o FISCAR, que vem discutindo uma década de produção sobre relações étnico-raciais de primeira infância, percursos iniciais. Unilab Malê, Facu das Crias, então, brinquedotecas itinerantes, desafio das pesquisas com crianças. O NEAB da Universidade Federal do Maranhão tem feito uma cartografia de infâncias quilombolas. O pessoal do Unicamp, o SEMI, e o Afrolic, que é o pessoal da Universidade Federal do Oeste do Pará. Vertendo só um pouco a lógica dos desafios e grupos parceiros que estão compondo, acho que o primeiro desafio dialoga um pouco do que a Priscila colocou, diversidade regional no país, né? Tentar ao máximo observar as diferenças da condição de pesquisa no Sudeste, no Nordeste e no Norte, somado ao fato de que há de se falar, né, que nós estamos lidando predominantemente com universidades públicas num contexto de ataque, né, às instituições públicas, né, ataque às condições de pesquisa, sucateamento, né, das universidades públicas federais. Então, nesse contexto que a pesquisa ela começa a ser implementada, e isso se refletiu, sim, digamos, na parte, inclusive, executiva do projeto, né? Então, instituições do Sudeste, que já tem todo um repertório em relação a acesso a recursos, a forma de distribuir recursos, pesquisadores com bolsas, que poderiam se disponibilizar para compor a equipe, tiveram diferenças significativas com universidades mais novas, do Norte e Nordeste, cujo processo de acesso a recurso para pesquisa não é tão recorrente. Então, nós tivemos algumas instituições que, até para acessar o recurso, né, tiveram mais dificuldades do que outras, e isso também vai expressando essa diferença regional. Então, a Universidade Federal do Oeste do Pará, na primeira vez que esse núcleo especificamente estava tendo acesso a recurso, então até a expertise de como o recurso pode chegar de maneira mais ágil era diferente de outras universidades aqui do Sudeste que já vem em alguma medida, né, nos últimos anos lidando com essas formas de financiamento. Então, acho que as diferenças regionais elas se explicitaram no campo executivo, por exemplo, para acessar o recurso, para compor as equipes. Eu acho que esse foi e é um grande desafio, e a gente, inclusive, reportou a Pórticos, pedindo para que nós tivéssemos uma expansão do prazo que nós havíamos combinado a princípio, para que a pesquisa em si pudesse acontecer. E também acho que um segundo desafio estava colocado agora já no campo da prática da pesquisa, são as traduções, né, de grupos que eram de natureza extensionista, que transitaram por uma pesquisa, sistematização, esse processo não é tão simples. Grupos que tinham expertise no tema da primeira infância, relações raciais, mas um enquadramento mais específico na política pública, os recortes que o projeto exigia foram desafios, foram se apresentando para as equipes de pesquisa. Então, acho que, né, entre a composição dos parceiros nesse projeto e os desafios colocados, eu elencaria esses dois como dois principais desafios, né? Então,
a parte de execução nas suas interfaces burocráticas, e a parte da pesquisa, que diz respeito a essa condição das instituições, umas de natureza extensionista que estão transitando para a pesquisa, outros que estavam com uma pesquisa cujo foco precisava ser, no primeiro momento, adequado a alguns aspectos que eram importantes para esse projeto, especialmente política pública voltada à primeira infância. Então, são os dois grandes desafios. Então, a gente tem feito, né, do ponto de vista da prática, nós nos organizamos com as equipes de pesquisa, enquanto instituto, a partir de seminários, né? Nós temos uma agenda de seminários que tem ocorrido e que culminarão num seminário público no início do ano que vem, né? No primeiro trimestre do ano que vem, cuja ideia é reunir reunir a sistematização da produção do conhecimento produzida por essas equipes de pesquisa, e aí um processo de divulgação dessa produção. Livro, hot site, a gente já iniciou também no campo da comunicação, processos de divulgação a partir de podcasts, as redes sociais do Instituto AMA estão, né, também sendo disponibilizadas para que nós divulguemos um pouco de como tem encaminhado a pesquisa, como a nossa ideia é uma interface, né, com a sociedade civil organizada, interpelar agentes nas mais variadas esferas, né, inclusive na esfera administrativa, executiva, legislativa. Então, a gente acha importante o escopo aí das redes sociais e outras formas de divulgação, como, por exemplo, a conversa com imprensas, né, tanto as específicas como as imprensas mais amplas. Então, a gente tem tentado caminhar, de um lado, com a pesquisa, e, com outro lado, com um plano de comunicação. Também tem desafios específicos da pesquisa em relação ao tempo que a gente tem, mas aí eu posso, pelo tempo que eu já usei, falar um pouco mais no fórum quando a gente for discutir. Márcio, fica à vontade para falar agora, se quiser, se o seu tempo ainda tá Tá de dentro. boa? Como você preferir. Tá bom. Eu acho que, assim, do ponto de vista das potências do projeto, além do compromisso ético-político com a temática, um tema caro para o Instituto, para os grupos que estão mobilizados, levando em consideração, inclusive, o cenário atual, a conjuntura política, acho que reunir um conjunto de instituições, em que sua grande maioria são de pesquisadoras negras, professoras universitárias, tem sido um dos pontos altos do nosso projeto. Aí, Priscila, difere um pouco, a gente conseguiu, na verdade, congregar um conjunto da intelectualidade negra contemporânea, tanto a velha guarda quanto os novos quadros, né, que a gente formou nos últimos tempos. Então, desde um Walter Silvério a uma Miriam compondo o mesmo cenário. Acho que isso tem sido, de fato, uma potência do projeto. As trocas têm ocorrido entre os próprios grupos, né, porque alguns grupos, né, de fato, são mais conhecidos, né, a NEABS, a gente tem trabalhado com o histórico NEAB da Universidade Federal do Maranhão, o próprio NEAB da UFSCar, então são instituições mais conhecidas. Os coordenadores e coordenadoras são pesquisadores que a gente tem como referência, fomos alunos, enfim. Mas também tem novos grupos chegando, né? A UFOP, Universidade Federal do Oeste do Pará, fruto da expansão universitária, uma região em que a interface, questão indígena, questão quilombola, é onde está a pauta do tema das relações raciais. Compor com a gente esse projeto tem sido bastante rico, né? Pensando, portanto, a troca entre grupos, eu vou chamar entre aspas tradicionais, e grupos contemporâneos, novos grupos que têm surgido nessas novas interfaces.
E a gente também tem convidado intervisoras, né, pessoas que fazem pareceres, né, pareceristas em relação às nossas pesquisas. Então, em todo seminário, além da apresentação dos grupos, a troca entre os próprios grupos, a gente tem convidado intervisoras, uma indicada pelo próprio grupo de pesquisa e uma indicada pelo Instituto, para que possam também ajudar a gente a olhar para a pesquisa, né? Os caminhos que as pesquisas têm tomado. Eu acho que isso também tem sido um ponto bem interessante, né, de diálogo, ampliando, inclusive, essa comunidade de pesquisa, de produção de conhecimento, além dos grupos especificamente que estão participando, pareceristas, intervisoras, têm composto conosco esse projeto. E acho que é uma fala que impactou a gente no último seminário, já foram 2, né? Em outubro vai para o 3º. A fala do professor Walter Silvério, então, né, quando os griots falam, a gente escuta. Ele falou, olha, esse é um trabalho de vanguarda, né? Reunir, né, equipes tão diversas, com tanta gente que tem refletido sobre o tema, e todas as pessoas estarem no mesmo projeto, diz não só de uma importância como um projeto de vanguarda. A gente ficou super envaidecido e está falando para todo mundo. Esse Walter Silvério falou que o projeto tem um caráter vanguardista, a gente, ficamos bastante lisonjeadas e lisonjeadas enquanto instituto. Aqui nossos rostinhos, né? Porque a gente é gente, e gente é para brilhar. Então, no último encontro, essas eram as pessoas que ainda estavam no final do encontro com condições de dar tchau para a gente finalizar o segundo seminário, né? Então, ocorreram já 2 seminários, tem apresentado um pouco dos percursos das pesquisas, em que ponto elas estão. Grupos, justamente por conta dessas diferenças, estão em estágios distintos. Nós, enquanto equipe, né, coordenação geral, entre o 2º e o 3º seminário, a ideia é que a gente esteja mais junto com os grupos de pesquisa, inclusive tentando ajudar a refletir um pouco de quais são os desafios de cada um dos grupos, temas que são específicos, mas também são gerais, né? O exemplo pessoal da própria Unilab com a Miriam, nós tínhamos a questão, né, dos protocolos que envolviam comitês de ética. Isso tem sido um ponto geral para o conjunto das pesquisas. O tempo que a gente tem entre projeto e aprovação, se é adequado ou não esse tipo de ritual que estão canonizados nos comitês de ética, se eles atendem às demandas da pesquisa. Isso também é um tema geral, ou questões mais específicas mesmo de cada um dos grupos que precisam ser melhor acompanhadas. Então, a gente está nesse estágio entre o 2º e o 3º seminário. Os 3 primeiros seminários são seminários internos, então a ideia agora é ajustar os ponteiros do 3º seminário, que é o último interno, para que em março do ano que vem a gente consiga fazer uma apresentação de um seminário final e um relatório que vá de encontro com nossos objetivos, ou seja, disputar narrativa sobre a primeira infância e relações raciais, incidir no debate público, ser vanguarda, como o professor Walter nos convoca, para essa contra-hegemonia em torno da concepção de primeira infância e relações raciais. É isso, obrigado. Muito obrigada, Márcia. Obrigada pela apresentação. Obrigada por já ter começado, inclusive, a fazer conexões com o que a Priscila trouxe. Acho que isso mostra que a gente tem bastante para debater aqui juntas e juntos. E agora chamo, por último, a Camila. Entendi que é a Camila que vai fazer a apresentação, né? Bacana. Então, Camila, do LEPS, para falar sobre o sistema de monitoramento da educação infantil. Ótimo. Primeiro, eu queria trazer, né, que o LEPS, ele é um laboratório de estudos e pesquisas em economia social, mas ele tem um foco muito grande em apoiar a política pública. Então,
vai ser um pouco diferente das primeiras apresentações, porque a gente vai trazer uma intervenção mais ao âmbito do Estado, né? Não é exatamente um projeto de pesquisa, assim, mas foi uma construção de um sistema para o Estado do Ceará, mas que também acho interessante aqui para a gente trazer para o debate. Vou apresentar minha tela. Deixa eu ver se foi o modo apresentação. Foi? Foi, estamos vendo em modo apresentação. Agora voltou. Só que o problema é que eu não estou. Só um minutinho. Vocês estão vendo, então? Estamos vendo o segundo slide fora do modo apresentação. Ah, tá. É essa tela que está sendo apresentada? Essa mesmo, está mudando de slide agora, né? Ah, tá. Porque ele duplicou aqui para mim, aí eu achei que estava passando o slide, enfim. Acho que pronto, aqui. Agora apareceu para mim certinho. Bom. Só um segundo, agora a gente está vendo uma tela sua do Google Drive. Oi. Não sei se quando você foi compartilhar a tela, você colocou compartilhar sua tela toda ou só... Ah, agora foi. Agora a gente está vendo a capa, isso. Isso. Então, que eu vou apresentar também um livro para vocês, e aí precisava de pôr 2 telas aqui para vocês. Bom, então, como eu falei, né, o LEPES, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a Pórticos, que está aqui presente hoje, na figura do Luiz, nós iniciamos um processo de desenvolver um sistema de avaliação. Hoje, o nome é Permanente da Educação Infantil, que foi o nome que a Secretaria Estadual deu para o sistema de monitoramento que a gente desenvolveu com eles, né? E aí, para responder a primeira pergunta, né, colocada aqui, quais foram os desafios que essa prática pretendeu desafiar, foi a questão, né, que a educação infantil no Brasil, ela foi colocada como uma estratégia central, né, para oportunizar boas aprendizagens na primeira infância, né? Hoje em dia, muitas das nossas crianças passam a maior parte do tempo na educação infantil e com as poucas pesquisas que a gente tem em relação à qualidade da educação infantil, pesquisas que, inclusive, o professor Daniel realizou, apresenta, né, que a educação infantil, no âmbito da creche, ao invés de ampliar, acaba ampliando, né, a desigualdade, mesmo no âmbito das escolas públicas, ao invés de reduzir essa desigualdade, né? O que não significa que, apesar de ter essa pesquisa, a educação infantil, desde, né, da época dos bebês, ela deve ser um direito, e esse direito não só em relação ao acesso, mas também em relação à qualidade desse acesso. Bom, e aí, por conta disso, né, o Estado do Ceará, ele é um caso, né, de sucesso em relação ao acordo de cooperação entre o Estado e seus municípios, né, em relação a como monitorar essa qualidade e pensar melhorias em prol disso. E no caso da educação infantil, além, né, das pesquisas de modo geral, né, tem pesquisas super promissoras, né, recentemente o LEPES divulgou o Estudo Nacional sobre a Qualidade da Educação Infantil, ainda em âmbito, né, de política pública, em relação ao monitoramento dessa qualidade, ainda são poucos, né, municípios que têm isso, e no caso de Estado, o Ceará é pioneiro, né? E a gente quis aprender, né, com o Estado do Ceará, como é que eles fazem esse sistema de monitoramento que tem esse acordo de cooperação, e juntos a gente tentou pensar isso para a educação infantil. Então, nesse sentido, né,
a primeira coisa que a gente pensou que, para a construção do sistema de monitoramento do Ceará, é um alinhamento em relação ao seu documento curricular, né, o seu documento curricular referencial do Estado do Ceará, né, que também está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né, que traz princípios, né, e concepções sobre as infâncias, né, então, a questão da criança como centro, né, do processo, né, da prática pedagógica, a criança protagonista. A gente veio trazer uma discussão muito forte com o Ceará em relação a isso. Como que a gente constrói um sistema juntos em que isso seja colocado em pauta? E aí, respondendo a segunda pergunta, né, o que foi que a gente já desenvolveu, né, em relação a essa prática, e o que a gente ainda pretende desenvolver, e depois eu vou trazer um pouco como é que esse sistema olha para a questão das diversidades. Então, a primeira coisa que a gente realizou foi uma discussão sobre os parâmetros e avaliação, né? Depois, a gente fez uma adaptação de uma escala internacional que veio do MELCO, que é uma escala que avalia os ambientes de aprendizagem nas unidades escolares, e a gente fez uma adaptação no Brasil com algumas redes municipais, por exemplo, como São Paulo, que hoje é um instrumento chamado EAP, que eu logo vou comentar, e ele que, inclusive, traz informações relevantes aqui para a gente. E a gente também fez algumas adaptações desse instrumento ao contexto do Estado do Ceará. E a gente fez discussões sobre esse instrumento, o que são aspectos que esse instrumento traz que são relevantes, né? E, além disso, a gente também estava em processo de construção no LEPS de um instrumento que avalia a aprendizagem das crianças na última etapa da educação infantil, e a gente fez um processo em construção coletivo com a Secretaria, né, a Coordenadoria Técnica da Educação Infantil, em relação a avaliar as aprendizagens. E, em paralelo, a gente estava desenvolvendo uma plataforma e um aplicativo, justamente, né, para gerar autonomia no estado do Ceará, para que eles possam realizar, já vou comentar aqui diante, qual que é o nosso principal desafio, inclusive, em relação a esse sistema, possam realizar esse sistema de monitoramento de forma autônoma e que possam facilitar esse processo de coleta desses dados. E aí, em que ponto a gente está nesse momento, né? A gente realizou, então, esses GTs, né? Já realizou uma primeira coleta, a gente, né, então, já fez a coleta de dados, já tem, né, as devolutivas, e a gente está no ponto que para a gente é o principal aqui, que é a transferência de tecnologia, que não envolve só, né, o âmbito, né, de ter aplicativos e plataforma, mas como que a gente fortalece, né, o estado do Ceará. Eu ia apresentar aqui o slide sobre as aprendizagens e desafios. Que a gente possa apresentar como que a gente pode fortalecê-los em relação a realizar esse monitoramento, que torna uma forma cultural para eles, e, ao mesmo tempo, eles consigam fazer isso de forma autônoma. Então, a gente está nesse momento agora, com o estado do Ceará. E aqui, só para comentar por cima, vocês vão entender o porquê que eu acho importante, um dos tópicos do que a gente desenvolveu, eu quero destacar aqui, que é a EAP, né, que como eu comentei, que é uma escala que avalia os ambientes de aprendizagens. Então, ela olha para a infraestrutura das unidades escolares, o currículo, o planejamento que se tem sobre o currículo, as interações e práticas pedagógicas, né? A equipe e gestão, né? Então, como é que se há uma gestão democrática, por exemplo, né? Quais são os assuntos que são discutidos, né? A questão da alimentação, como é que são, não só no âmbito se há ou não, mas também qual é a qualidade do planejamento, como isso é colocado para as crianças em relação às práticas, porque a gente sabe que a alimentação também é um processo educativo. E também, aí um ponto que eu vou focar aqui na apresentação, que é a questão das diversidades, né? Então, a gente tem um indicador que olha para as diversidades, e eu já vou comentar melhor o que tem nesse indicador. E, por fim, a segurança. O outro instrumento que a gente tem, que desenvolveu, que olha, antes de passar para esse instrumento, eu esqueci de comentar, que, em síntese, a EAP, ela olha para questões de insumo, né? Então, infraestrutura, como eu comentei, em segurança, e processo. Então, qual é a qualidade das práticas pedagógicas que estão sendo oportunizadas para as crianças, né? As interações. Como eu comentei lá em cima, né? Que o desafio que a gente queria enfrentar é justamente
como é que o Brasil não só oferece acesso às crianças, uma alimentação, mas também como é que oferece práticas que tenham um bom acolhimento e tenham principalmente a brincadeira ali como centro. Bom, enfim. E aí o INAP, que avalia os resultados, né? Então, como é que está a aprendizagem, um retrato sobre a aprendizagem da criança, com foco em desigualdade. A gente olha para dimensões sobre expressão e comunicação, autoconhecimento, autocuidado e autonomia. E até aí quero fazer um destaque que em autoconhecimento a gente tentou detectar algumas questões sobre valorização, como é que as crianças se sentem valorizadas, mas é um item bem complicado da gente conseguir captar isso em âmbito de escala, né? Então, é um desafio para a gente, continua sendo um desafio, porque isso está posto ali, né, nos documentos curriculares, está no DCRC do Ceará, mas não é algo fácil da gente conseguir coletar. Bom, enfim, aí as outras dimensões: imaginação, investigação, transformação e criação, e empatia, envolvimento e cooperação. Bom, aí vou falar muito por cima do INAP, porque eu queria focar nos dados que a IAP trouxe, porque traz sobre a questão da diversidade. O INAP, né, ele olha para questões de desigualdades sociais, e a depender assim, do dado que a gente tem como objetivo, daria para fazer a gente consegue fazer alguns recortes interessantes. Né? Eu até queria mostrar para vocês, assim, a gente tem o livro que a gente trabalha com as crianças, né, na hora dessa prática de avaliação, que é As Aventuras do Araí. Né? Então, a gente está... queria apresentar para vocês o Araí também, que foi, inclusive, né, com algumas crianças, né, a gente tentou chegar numa imagem que fosse mais representativa do Ceará, e a gente acabou chegando nessa imagem aqui, nessa ilustração. Né? Então, esse é o livro que a gente faz a mediação com a criança para avaliar as aprendizagens. Bom, e aí, então, como é que, né, essa prática, no caso desse projeto, ele dá conta da questão da diversidade, como é que ele olha para isso, né? Então, a IAP, como eu falei para vocês, um dos indicadores é o âmbito da diversidade. Dentro dela, tem uma série de indicadores. Eu vou mostrar aqui um deles, uma coisa que a gente avalia por conta do nosso tempo aqui, mas por cima, assim, a gente olha questões de infraestrutura, se dá acesso para crianças com diversidade funcional, né, que é um termo que a gente usa, que fala sobre as diferentes, né, deficiências, enfim. Olha também para a questão se há diferentes repertórios de livros nas escolas, né? Então, se tem livros que falam sobre questões étnico-raciais, indígenas, então a gente tem isso também. E a gente também olha para a questão da prática pedagógica, está previsto na lei que tem que ser trabalhado a educação étnico-racial. Então, a gente tem um item específico para isso, que aí eu posso... Mariana, você vai me controlando o tempo aqui, apesar de eu estar acabando, mas eu acho que talvez seja interessante eu comentar para vocês como é que funciona. Então, a aplicação é um observador, né, que a gente faz um treinamento, uma formação durante semanas com esses aplicadores, né, ou a depender do objetivo desse monitoramento, às vezes são até próprias pessoas da rede, a depender do objetivo, e eles vão fazer uma observação da turma, né? E aí tem a seguinte questão, a gente trabalha com eles o que poderiam ser práticas que têm relacionadas a esse determinado assunto, e aí eles observam se durante um intervalo de tempo, se não há presença de práticas, né, então, que aborda aspectos relacionados à educação étnico-racial. Caso sim, se foi abordado, se isso foi colocado de uma forma genérica e estereotipada em relação aos aspectos históricos e culturais dos povos indígenas, negros, itinerantes e imigrantes, né? Então, por exemplo, a gente sempre vê lá a criança com a pena, né, para representar o Dia do Índio, né? Então, por exemplo, esse tipo de prática entraria aqui nesse nível que a gente chama de nível 2. E o nível 3 e 4, que aí é o que a gente considera como que a gente tem como conceito de qualidade alinhado a esses documentos curriculares, que é em relação ao quanto de oportunidade de aprendizagem, né, que a gente coloca ali a criança
como protagonista, foi oferecido ou não. Então, no 3 é uma estratégia pedagógica e no 4, 2 ou mais. Então, se a professora dialoga com as crianças, usando perguntas abertas, se ela lê uma história buscando trazer novos elementos em diálogo às crianças e pode promover a valorização da diversidade étnico-racial. A outra coisa é se elas exploram e brincam, né, com objetos diversos relacionados à diversidade histórica e cultural dos povos indígenas, enfim. E se a professora conecta a atividade com experiências reais ou que tematizam essa questão, né? E aí o 4 é se ela usa duas ou mais estratégias dessas. E aí, falando das aprendizagens e desafios do SAP, eu vou falar primeiro em relação ao sistema como um todo e depois eu vou falar em relação à questão das diversidades. Assim. A gente identifica que o Estado do Ceará tem realmente uma questão de colaboração entre Estado e municípios. A gente viu uma força em relação às CREDs, que são as regionais, então, as regionais que cuidam de um campo de municípios, né? Mas a gente tem um desafio de logística, de como chegar nas unidades mais distantes, principalmente rurais. Isso é um grande desafio, que é um dos pontos na hora de transferência de tecnologia, de como empoderá-los, como criar uma estrutura que eles possam conseguir fazer isso. E a outra coisa, né, que a gente está nesse momento, é como que a gente dissemina essas informações, mas que sejam realmente em prol de melhorias, né? A gente sabe que a avaliação é uma palavra que tem um sentido pejorativo para a gente, porque já teve muitas más práticas com o uso da avaliação ao longo da nossa história, né? Eu venho da pedagogia, sei como que chegar nas aulas, né, os resultados, a cobrança, e a gente queria que essas avaliações fossem em prol de justamente ajudar nas formações, tanto os regionais, quanto como que isso chega para os professores, né? De uma forma que faça sentido para eles e não seja só... até porque, então, no caso aqui, a gente está mais focado em ver desigualdade e não outros elementos, justamente para poder em prol de melhorias. E aí, aqui eu queria mostrar para vocês, eu não posso ainda mostrar os gráficos, né, porque a gente está no processo de devolutiva com o Ceará, mas o que eu queria comentar com vocês? Quando a gente olha para diversidades, a gente olha para como é que está o processo de igualdade e equidade, no sentido de como que, né, a gente tenta olhar para outros dados, porque, enfim, a gente sabe que falar sobre mente de igualdade, a gente às vezes não aborda diferentes grupos. Como é que está a valorização das diferenças de origem étnico-raciais e como eu trouxe também a adaptação dos espaços para crianças com diversidade funcional, enfim, né? E a gente olha, tem esses níveis, e aí o que eu queria comentar com vocês, né, que os principais dados que nos chamaram a atenção, não só no Ceará, como no Brasil inteiro, foi justamente o indicador de diversidade, né, que foram mais alarmantes. O do Estudo Nacional, ele já está divulgado no site da Fundação Maria Cecília, então vocês podem ver lá que foi um dos que mais chamaram a atenção. E aí no estado do Ceará, a gente consegue comentar com vocês em relação a isso, assim, né, que foi uma das coisas que foram mais alarmantes. A outra coisa também que chamou muito a nossa atenção no Brasil inteiro, e também no Ceará, foi a questão da gente não encontrar práticas que abordam a educação étnico-racial. Isso está previsto em UEL e não foi, e foi um dos dados mais alarmantes para a gente, assim, como que a gente faz uma avaliação, né, no país inteiro, né, em 12 municípios, no estado inteiro, várias aplicações, e foi tão difícil encontrar práticas nesse sentido. E então os aprendizados foi esses, assim, a gente não era um projeto focado para olhar esses aspectos, mas o que a gente tem mais de aprendizado foi justamente isso, assim. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi como que a gente tem leis que falam sobre isso e como que ainda é difícil o trabalho com práticas que desenvolvam essa valorização. Assim. Acho que era... e eu esqueci de comentar, né? Além da fundação, né?
e da Pórticos, que está aqui, a UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, também nos apoiaram na construção da tecnologia, né? Eu acho que eu coloquei aqui, mas eu esqueci de comentar aqui, também da UFC. Eu encerro minha apresentação, Gente, eu tenho uma dificuldade enorme com o Meet. Eu não sei se eu... Com o Meet não, com o Zoom. Quer que eu te apoie de alguma forma? Ele parou aí? Eu posso parar a sua apresentação daqui, é isso que você está querendo fazer? Pode ser, porque tá... Nossa. O que você queria fazer? Era parar mesmo a apresentação. Então tá bom. Não tinha entendido se era isso ou se você ia mudar para uma outra aba, então não queria cortar a sua apresentação no meio. Obrigada, Camila. Obrigada, Priscila. Obrigada, Márcio. Foram 3 apresentações, poxa, muito legais para a gente inaugurar esse grupo e esse encontro. Antes de passar a palavra para vocês, para a plenária e para a amiga, eu queria só dar um certo contexto, assim, eu não sei se estava todo mundo no encontro de inauguração, e acho que no encontro de inauguração da comunidade, a gente teve conversas sobre o que poderia ser o produto dessa comunidade, né? O produto no sentido de para onde a gente está olhando, onde a gente quer chegar. E esse momento que a gente começa agora, que é uma plenária de destaques, é um momento que a gente começa essa reflexão conjunta a partir das apresentações que a gente ouviu hoje. A gente vai ter um momento igual a esse no próximo encontro, para buscar ter essas reflexões conjuntas que caminhem na direção da gente coletar elementos, da gente iniciar a produção de uma narrativa diferente sobre as primeiras infâncias que considere a promoção da equidade étnico-racial. Isso foi um aprendizado da comunidade do ano passado, para quem já estava, e foi um pedido, foi algo que apareceu no nosso encontro de inauguração desse ano. Então, cada grupo desses tem uma sistematizadora ou um sistematizador, são os 3 grupos, a nossa é a Miriam, que já está, inclusive aparece nas apresentações de todo mundo, e o papel vai ser da gente iniciar essas reflexões a partir das práticas apresentadas de para onde a gente deve olhar na promoção da equidade étnico-racial nas primeiras infâncias, nesse grupo falando mais especificamente de educação, mas assim, o que é inaceitável, o que é essencial para se falar desse tema e que não pode mais estar de fora das narrativas. Então, com isso, encerro aqui, só para contextualizar todo mundo esse início de reflexão conjunta, e abro a palavra para vocês pedindo destaques. O que chamou a atenção nas apresentações que vocês ouviram agora, inclusive para quem apresentou, vocês já começaram a trazer conexões, já começaram a trazer percepções parecidas ou diversas a partir do que foi apresentado. Então, é isso, destaques de que me fez refletir, o que me chamou a atenção ao ouvir a Priscila, o Márcio e a Camila falando nesse olhar desse grupo que a gente está fazendo parte agora. Então, palavra aberta, se quiserem levantar a mão, se quiserem começar a falar, fiquem à vontade. Priscila. Eu posso começar. Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, especialmente pensando na prática apresentada pelo Márcio, é o nosso desafio de disseminar conhecimento científico para que a gente consiga pautar a agenda de primeira infância no Brasil e trazer esse conhecimento aplicado às políticas públicas. Eu vejo aí 2 desafios. O primeiro é que os pesquisadores muitas vezes desenvolvem estudos maravilhosos, mas eles têm muita dificuldade de conectar como os teus resultados podem apoiar as políticas já existentes. Às vezes fica pesquisa pela pesquisa. E eu acho que isso é algo que me chamou a atenção na fala do Márcio e é algo que eu vi também no prêmio, né? No formulário de inscrição a gente pedia, né, para que a pessoa dissesse como a pesquisa tem o potencial para qualificar a política pública, e é onde tem mais pobreza aí de dados.
A outra coisa que me chamou a atenção, eu acho que é esse enfrentamento. Poxa, acho que a Priscila travou de novo, né? É, Priscila, você está nos escutando? A gente não está te ouvindo. Bom, acho que talvez... Voltei? Ah, voltou. Desculpa, não, eu vou só Imagina. terminar a minha fala. Por Eu acho que favor, por favor. esse desafio de disseminar o conhecimento e o desafio de uma pesquisa aplicada ao contexto, aplicada à política pública. E eu acho que a segunda coisa que me chama a atenção é esse enfrentamento o enfrentamento da desigualdade racial, né, que é culturalmente, historicamente presente no nosso país. Então, na fala da Camila, né, olha, a gente avaliou, né, muitas práticas de educação infantil e a gente percebeu que não tem práticas, né, que celebrem a equidade racial, que promovam a equidade racial. Então, eu acho que isso, assim, no contexto de educação infantil é muito novo e talvez não esteja incorporado às práticas pedagógicas, embora a gente tenha um arcabouço legal, né, que deveria pressionar para que a gente tivesse políticas que viabilizassem a implementação, né, de práticas de equidade racial na educação infantil, assim como em todos os níveis, né, de educação básica e fundamental também. E eu acho que, por fim, assim, eu acho que é o nosso desafio, assim, tanto de pensar nessas desigualdades que afetam as crianças e as famílias, mas também como afetam os profissionais ou os pesquisadores, né? Eu acho que o Márcio trouxe muito bem, assim, a questão do sucateamento das universidades, da falta de infraestrutura, da falta de financiamento de pesquisa. Assim, as pesquisas, assim, de ponta ainda estão no Sudeste, ainda estão com pesquisadores brancos, né? Ainda está no elite ali, e como a gente tem dificuldade, né, de encontrar ou de viabilizar, né, que a população negra tenha mais acesso também ao ensino superior, né, graduação, pós-graduação, e eu acho que estamos todos juntos, assim, nessa luta, assim, de conectar tanto esse pesquisador quanto a ciência que ele produz lá na universidade com a vida real, né, com organizações da sociedade civil, com movimentos, com militância. Então, eu acho que todos nós aqui estamos, eu me identifiquei, estamos assim no mesmo barco, é o que eu pensei. Muito legal, Priscila, obrigada. Beatriz Linhares. Aberto o microfone. Eu queria fazer 2 comentários assim gerais em relação... obrigado pelas apresentações, eu acho que foram 3 tipos diferentes, né, de apresentação, que já nos mostra um pouco o mosaico, né, dessa comunidade de aprendizagem. Então, nós temos aí figuras e fundos, vamos dizer, né, em relação à temática da questão da desigualdade, que é muito interessante. Então, o primeiro comentário, acho que vai nessa linha. Uma coisa, eu tenho a prática, e a prática me gera uma série de questões. Você tem que ter boas perguntas, né, para levar para a pesquisa. Então, essa interconexão entre prática e pesquisa ela é muito forte. A prática ela quer boas respostas, ela quer o campo, ela quer saber como é que eu vou resolver isso. E o pesquisador está lá nas perguntas, levantando possibilidades. Aí o gestor está lá preocupado, como é que eu vou fazer alguma coisa sistêmica? Então, eu acho que o primeiro comentário vai na linha do que a Priscila trouxe do NCPI, que a gente tem experimentado bem de perto. Nós vamos ter um treinamento muito bom de saber para quem que a gente está falando. Uma coisa é a gente falar no nicho acadêmico, outra coisa é a gente falar no nicho de profissionais, outra coisa é a gente falar com os gestores. Estou aqui me deparando com um trabalho que a gente está fazendo no NCPI, né, para falar de violência contra a criança, e o policiamento que você tem que fazer para, às vezes, ter uma linguagem mais básica de um problema que é tão complexo. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Nós precisamos entender quando nós estamos promovendo perguntas importantes sobre uma temática, o pesquisador faz muito isso, nós queremos entender como é que nós vamos ajudar a responder determinados problemas que estão lá na linha de frente,
E como que a gente vai traduzir isso tudo de forma sistêmica, né? Para que se torne política pública, para que a gente consiga fazer essa comunicação. Então, acho que uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que a gente tem que treinar a nossa comunicação, seja do lugar que a gente está. Nós temos que treinar como é que a gente comunica, a gente tem que treinar como é que passa, né, esse conhecimento, ou como chega nessas perguntas importantes para os pesquisadores. Então, a gente vê que são diferentes níveis aí. Acho que esse é o primeiro comentário, né, que a gente precisa ter isso muito bem articulado. Segundo ponto que eu queria comentar mais geral é que é a questão da desigualdade, né? Eu vou contar uma experiência muito breve, assim, depois posso detalhar, muito interessante que a gente teve com a questão da desigualdade. Nós publicamos uma revisão de literatura sobre as questões de violência, né? Programas de parentalidade, para violência contra crianças, foram uma série de 3 revisões sistemáticas na mesma revista, chama Trauma, Abuse and Violence. O primeiro artigo, quando ele voltou, né, naqueles pareceres que voltam de revista, dizendo, olha, precisa explorar melhor a questão da desigualdade, tem uma política da revista, isso não está muito claro. Vamos lá, melhoramos, caracterizamos bem os estudos, que era um estudo de revisão. Foi ótimo. O segundo, que foi, já aprendemos a tarefa, né, vamos fazer assim e tal. Já veio com uma cobrança maior. Olha, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Você tem que olhar isso. E a gente começa a deparar que a literatura dá pouca importância, a não ser que ela seja a questão principal, que eu falei no início, ela dá pouca atenção, mesmo na questão da violência, por exemplo, para as questões de desigualdade, não só étnico-raciais, mas de gênero, de nível socioeconômico, de uma série de características que estão ali embutidas quando a gente fala de desigualdade. O terceiro artigo, que foi, né, a gente publicou o primeiro, o segundo, agora foi o terceiro, que está em publicação. O nível de exigência aumentou sobremaneira. Não basta você caracterizar nos estudos, tem que discutir. Por que aquele autor não discutiu? Aí nós fizemos até um protocolo de análise de artigos sobre a questão de desigualdade, aonde que ela, desde o título até o final da discussão, o que a gente tem que perseguir nos artigos? Então, o que eu estou querendo dizer com essa segunda fala? Nós temos projetos aqui cuja questão central é a questão étnico-racial, cuja questão central pode ser a questão do gênero, e tem projetos que vão tangenciar com temas, como, por exemplo, né, um que a gente vai trazer aí da violência, que você trata com essa questão o tempo todo, mas ela não é a questão principal. Só que está tendo um impulso importante para que a gente documente, comunique, atente para as questões de desigualdades. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, né? Às vezes é a minha questão principal, mas mesmo que ela não seja, eu preciso trazê-la para dentro da temática. Quando a gente trabalha com primeira infância e as questões de adversidades que estão embutidas aí, né? Isso é um tema que não pode passar despercebido. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria comentar. Obrigada, Beatriz. Miguel. Parece que foi combinado, porque eu tinha escrito um pouquinho antes de Beatriz começar, assim, como é que a gente comunica? Tinha escrito essa frase, porque por 2 motivos. Pelo que Priscila e Márcio trouxeram, eu escrevi uma tese de doutorado em Salvador, né? Porque eu sou baiana, mas estudei na Universidade de São Paulo. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu publiquei, quando eu defendi e a tese foi para o repositório, é que as pessoas diziam assim, mas esses trabalhos que você acessou aqui eu não conhecia. E só por morar em Salvador, né? Conhecer os repositórios da UFBA, da UNEB, poder ir lá pessoalmente, eu tive acesso a materiais que as pessoas que estavam na Universidade de São Paulo não acessavam. E aí, quando vocês falam isso, é uma ilustração dentro desse universo, né, dessa descomunicação, eu adoro essas palavras, assim, que a gente sofre muito. Então, eu acho que priorizar Norte e Nordeste, fiquei também pensando Centro-Oeste, mas aí depois, se você quiser falar um pouco sobre isso, e quando eu penso no como é que a gente comunica, volta uma coisa que a Priscila também falou, por isso que eu digo que parece que foi combinado. Eu queria fazer uma provocação também para a gente pensar para dentro das nossas instituições, né? As instituições que vocês estão
hoje, LEPS, NCPI, um pouco o Instituto Ama, Psique e Negritude, está presente o debate sobre relações raciais desde o nome. Mas como olhar para dentro da instituição e pensar esse debate é tão ou igualmente importante quando a gente vai fazer esse movimento para fora. Então, também queria um pouco que vocês respondessem um pouco a isso que também fala de comunicação, né? Porque se a gente vai pensar, por exemplo, aí sai um grupo do LEPS e vai para o Ceará, e aí você tem mulheres, homens, brancos, com formação em São Paulo, que vai fazer uma pesquisa específica, mas não há diversidade no grupo, né? Como é que é isso, assim? E aí eu queria um pouco para que a gente pensasse se... Eu sei que não é a partir de agora que essa comunicação para dentro começou a ser feita, mas em que medida isso também orientou as práticas do para fora? E é um pouco o que eu queria também ouvir de vocês. Para começar, eu tenho mais uma coisinha, mas depois eu falo. Não, ótimo, Miguel. Acho que a gente pode fazer essa primeira rodada e depois você traz a sua segunda pergunta. Alguém quer começar comentando? Alguma reflexão sobre o que a Miriam trouxe, inclusive sobre o que a Beatriz tinha trazido antes, a Priscila? Ricardo. Bom, primeiro, agradecer a apresentação de todo mundo. Uma primeira coisa é que eu fiquei impressionado com o levantamento que o Márcio trouxe, que acho que vai um pouco na linha do que a Miriam estava trazendo, né? Que eu estudei na UFSCar e nem conhecia que tinha o núcleo lá, né? Então, isso é muito interessante. Começando a responder um pouquinho a Miriam, por exemplo, a gente tem 2 escritórios satélites no Ceará, um em Fortaleza e um em Sobral. Então, a gente, assim, não vou te dizer que, nossa, que diversidade, que ótimo, tal, mas alguma coisa tem, né? Acho que reflete bem um pouco dos dados que a Priscila trouxe, né? Que mesmo num prêmio aberto do Brasil inteiro, ainda assim, a gente vê, né, um perfil masculino, branco, do Sudeste, né? Então, isso também se reflete na gente também, tá? Tinha uma outra coisinha que eu queria comentar da Beatriz, que ela trouxe, que me fugiu. Daqui a pouco eu volto e comento. Sem problema, Ricardo. Quem mais gostaria de comentar? Eu queria comentar o que a Miriam trouxe, assim, como é que a gente comunica externamente. Miriam, é um aprendizado. Aqui dentro do NCPI ou dentro da Fundação Maria Cecília, por exemplo, existe uma equipe de comunicação, uma equipe especializada, né? São jornalistas que têm uma bagagem, né? Em como você produz um vídeo, como você produz uma publicação, como você produz um card, como faz um podcast, como grava um vídeo para as redes sociais. Então, eles são super especialistas. E, por exemplo, quando eu entrei, eu fui avaliar os materiais do NCPI e não tinha ilustrações de pessoas negras. Todos os bonequinhos eram brancos, tudo era branco. Não tinha cabelo com a textura do cabelo crespo, né? Eu acho que essa questão de diversidade, às vezes ela está muito na fala e não está na ação. E graças a Deus, agora, por exemplo, eu conto com a Lucimar Dias, que é também uma sistematizadora aqui, né, no comitê científico, até junto à Maria Beatriz, que ela sempre conversa comigo, até no prêmio. Eu achei que estava arrasando com o site do prêmio. Então, tem uma criança negra, tem ilustração, não sei o quê. Ela falou assim, Priscila, olha essa ilustração, por que a menina negra está triste? Não pode representar a menina negra com tristeza. Ai, Lucimar, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de desigualdade. Não, Priscila, é a imagem negativa que você passa, né? Que o preto, ele é triste. E aí eu falei assim, olha, jamais eu, né, também sou negra, ia querer colocar isso dessa forma, mas você vê que isso acontece, né? Que o nosso olhar, ele não está treinado para as questões de equidade racial. Então, acho que esse é o principal aprendizado, assim, Miriam, tá todo mundo aprendendo todo dia. E eu queria comentar bem rapidinho, porque eu viajo no tempo e vejo que, quando eu estava na graduação, eu vi um vídeo da Flúvia Rosenberg,
que começava assim: as crianças negras aprendem menos. Ela estava criando uma frase de efeito para depois falar quais eram todos os motivos por que aquilo acontecia. Só que, para mim, até hoje, essa é a única frase que eu lembro. Então, não é que a Fúvia não produziu um material relevante, não é que a gente não utilize os estudos dela, não é que ela não tenha aberto muitas portas para a gente debater sobre relações raciais e educação infantil, inclusive. Mas como é que a gente comunica, né? Para além dessa primeira frase de efeito, que às vezes é a que fica, e consegue, justamente o que Beatriz traz, né? Sintetizar ou traduzir toda essa experiência do porquê que a criança, né, que não é que aprende menos, né? É outro jeito de falar, é outra montagem de frase. Então, eu acho que a gente está inaugurando justamente esse momento do debate em que a gente quer ultrapassar essa discussão, quer deixar ela lá atrás e, de novo, utilizar palavras que vocês falaram aqui, né? Disputar essa narrativa, né, Márcio? De como é que a gente constrói produção de conhecimento, levando em consideração o debate das relações étnico-raciais. E é isso. Passei na frente de ninguém ainda não, que ninguém tinha levantado a mão ainda. Obrigada, amiga. Imagina, na verdade, Márcio, você tinha aberto seu microfone junto com a Priscila, né? Então, eu vou passar a palavra para o Márcio e depois para a fila de mãozinhas levantadas. E aí tem dois problemas, né? Primeiro, que eu tenho dificuldade, né, dessas reações, que às vezes eu já mandei umas reações muito esdrúxulas, assim, tipo, debate mó sério, eu mandei, sei lá, um palhacinho, aí eu fiquei... eu não consegui achar a mão que fosse compatível à minha tonalidade de pele. Eu fiquei tentando, achei, mas, bom, abri o microfone. Acho que, dentro dos pontos que vocês colocam, acho que, Miriam, nosso grande desafio enquanto institutos é uma psique em negritude, é uma psique em negritude do Sudeste, né? Nós somos sudestinos, né? E eu lembro que, circulando o Brasil afora, e essa é uma crítica que é muito pertinente, né? Quando a gente reflete relações raciais no Brasil, né? Um país continental, com diversidades regionais significativas, né? São Paulo, Rio de Janeiro não refletem necessariamente o tema das relações raciais no Brasil. E a gente é muito, né, nesse tema formado nesse eixo de produção que considera as diversidades regionais, inclusive no tema das relações raciais. E por isso que foi muito marcante para mim, um sudestino, um homem negro sudestino, pesquisador, e ao oeste do Pará há quase 10 anos atrás, e por isso que a UFOPA está com a gente também, e vivenciar uma experiência, né, de política de ação afirmativa com quilombolas do oeste do Pará, da região norte, e a diferença significativa com o debate quilombola, por exemplo, em relação ao sudeste, pensando em identidade, pertencimento, território, enfim, um monte de coisa, assim. Então, acho que um grande desafio nosso é de pensar, de fato, uma intensificação, uma radicalização do debate da equidade, assim, né? Mesmo no interior de um debate que já se propõe a ser crítico. Então, esse tem sido um grande desafio nosso, enquanto instituição, e nos projetos, especialmente nesse que nós estamos. Esse é um ponto. E acho que o tema da comunicação também, né? A gente o AMA surge como uma instituição do movimento social. Então, nós tínhamos uma certa herança de forma de comunicar, de trocar umas ideias, e que precisa ser reformulado, né? Então, acho que a gente tem tentado, esse projeto também tem convocado a gente, né? Acho que a Priscila também traz um pouco desse desafio, que nós temos quase uma pesquisa aplicada, assim, né? Pesquisa e extensão, assim, nosso projeto tem um pouco dessa natureza, e uma vocação militante, né, de intervenção. E aí, como é que transforma, né? Porque é isso, por outro lado, um monte de gente, né, formada na USP, não sei o quê, e aí quer citar um monte de autor. Como é que vai para podcast citando, né, a ontologia negativa que foi, tipo, não vai, né? O setor de comunicação tem convocado a gente muito para essa reflexão, né, de
como que a gente torna pública essa produção, e eu percebi que a gente tinha, enquanto pesquisadoras, pesquisadores, produtores de conhecimento, um certo ranço de uma popularização, assim, não, porque está quase dessacralizando, né, o que a gente aqui com árduas formas de escrever, discutiu, não que a gente não desconsidere, né, uma certa ritualidade da pesquisa, mas eu acho que tem sido esse desafio, inclusive, de se permitir desacralizado, né? Sair desse lugar do suposto saber e ver como é que a sociedade civil escuta mesmo o que a gente está colocando, não só se ela entende, porque a gente fica num lugar também, né? Ah, será que está entendendo o que eu estou querendo dizer? Na verdade, às vezes, se ela está concordando com o que você está colocando, né? Eu acho que esse é o ponto que também é um dos grandes desafios para nós, e a gente, nesse projeto, por exemplo, com o podcast, com a conversa com as áreas de comunicação, a gente tem tentado refletir, os dois lados têm ajudado muito a pensar esse debate ampliado, esse debate com a sociedade civil. Acho que dos pontos que vocês provocaram, esse é um que eu queria comentar agora. Muito obrigada, Márcio. Muito boas reflexões. Passo a palavra para o Ricardo. Só para complementar o que o Márcio trouxe, então, me sinto contemplado pela fala dele. Isso que ele está falando me lembrou uma entrevista que o Drauzio Varela deu. Na verdade, ele já falou isso em outros lugares, mas há pouco tempo eu ouvi de novo, né? Que ele fala que quando ele foi chamado para falar sobre questões de saúde, acho que foi na Jovem Pan, na Transamérica, enfim, em São Paulo, ele foi muito criticado pelos pares, né? Pelo pessoal do CFM e tudo mais. E aí tá a população brasileira, ou você quer falar para o seu grupinho? E acho que a Beatriz, e era nessa linha também que eu ia falar, uma questão que para a gente é muito... Ricardo, travando, fala esse né? pedacinho de novo que falhou. Tá. Ah. A gente tem um treino, né, na academia, respondeu para do... E aí isso que o Márcio acabou de trazer para a gente é um problema. Ricardo, a gente não conseguiu te ouvir bem de novo. Não sei se... Eu estou falhando? Está falhando um pouquinho. E aí a gente está perdendo, acho que, pontos bem importantes da sua fala, por isso que eu te interrompi, desculpa. Tá. Te sugiro, rapidinho. talvez, fechar a câmera, às vezes ajuda um pouco na conexão, só para finalizar a sua fala. Pronto. Vamos ver. Então, o que eu estava falando é o seguinte, a Beatriz traz um ponto, a hora que ela fala do artigo, né, que a gente tem um treino na academia, né, desde a graduação, especialmente nas universidades públicas, a ter esse treino de responder o parecer. Só que a gente fica acostumado a falar a partir de um determinado lugar, que na hora que a gente vai explicar, às vezes, para nossa, sei lá, para nossa própria roda de convívio social, a gente não consegue muitas vezes explicar o que a gente faz. Como o Márcio falou, né? Então, acho que isso é super importante, a gente chegar com diversidade, né? Posso pegar o gancho? Por favor, Beatriz. Obrigada, Ricardo. Eu queria comentar 2 pontos. Um sobre vou deixar para o segundo a questão da diversidade em si, mas eu quero insistir nessa questão da comunicação. Eu vou insistir nisso. Porque uma coisa é você falar, eu sempre gosto, quando eu vou falar, eu pergunto para quem que eu vou falar, qual que é o nicho. Por quê? Convencer quem já está convencido, eu não preciso, é o meu nicho. Então, quem gosta de primeira infância, quem trabalha com primeira infância, quem é pesquisadora, são os nossos nichos, cada um tem o seu. Eu quero falar e aprender a falar, e eu acho que isso o NCPI trouxe com bastante força. Eu quero falar para quem não está convencido. Eu acho que esse é o exercício. Então, se tem um bom investimento, além do investimento de pesquisa, que eu acho que sempre é um excelente investimento, você investir em ciência, eu acho que essa questão da comunicação, da transcendência, de você trazer o conhecimento para esses diferentes públicos, isso é fundamental.
Eu lembro que há um tempo atrás eu trabalhei muito com os canadenses, né? Morei lá, enfim. Tem uns pesquisadores canadenses que são fantásticos. Eles faziam eventos com pesquisadores para, assim, como eu vou falar com a imprensa? Como eu entendo das leis dessa temática que eu atuo? Então, assim, são questões paralelas fundamentais. E essa questão da comunicação, nós estamos precisando muito, principalmente nos dias atuais, onde todo mundo fala tudo, a rede social, ela acabou sendo na pirâmide de evidência científica, parece que ela está lá no topo, né? As pessoas consultam a internet, a rede social, muitas vezes para ter solução para problemas que a ciência já deu qual é a diretriz. Eu acho que na pandemia isso ficou muito patente. Então, eu acho que essa questão da comunicação é muito importante, da temática central que a gente trabalha, das questões tangentes a essa temática, porque é com isso que a gente, sistemicamente, vai formar um ecossistema que passa a pensar diferente sobre a primeira infância, sobre as diversidades, enfim. Então, eu penso que esse exercício qualificado, profissional, pode nos ajudar muito nesse sentido de tradução de conhecimento. Tradução de conhecimento no sentido de provocar mesmo mudanças. Um segundo ponto que eu queria comentar é essa questão da diversidade. Nós estamos falando muito aqui de diversidades étnico-raciais e vira sempre centrado na questão da cor de pele, né, da negritude. Agora, a questão indígena é muito importante. Quando a Priscila falou do Centro-Oeste, eu lembrei, eu tenho um colega que é um pesquisador lá do Pará, muito interessante, que ele trabalha com os indígenas. Inclusive, ele foi levar um estudo de temperamento com os indígenas. Eu falei, vamos ver que loucura que vai dar isso, que é uma área que a gente trabalha. Eu tinha uma aluna de doutorado que trabalhava no Centro-Oeste. Ela falou a dificuldade na área da saúde, a dificuldade de comunicação com as mães, com as crianças, na questão da língua, é fundamental. Então, eu acho importante também essa abertura ou esse pensamento, né, da gente olhar para essa questão, como já foi dito aqui na comunidade, né, das infâncias, porque no Centro-Oeste a gente tem muito essa questão ainda a ser explorada. Até no outro dia na televisão saiu que estavam botando intérpretes nos hospitais, que eu achei uma coisa muito legal, para se comunicar com as crianças e com as famílias. Então, eu acho que esse é um ponto, e eu vi que no dado da Priscila tem pouco, né, Priscila? Apareceram poucos, né? Com trabalhos com indígenas. O pessoal do Pará tem uns trabalhos muito interessantes lá. Não sei se eles concorreram, enfim. Bacana, obrigada, Beatriz. Pessoal, vou avisar só, a gente está se aproximando do final, temos 2 pessoas inscritas que vão poder falar, só pedir para se alguém mais quiser falar depois, para já se inscreverem, que a gente tem pouco tempo juntas ainda hoje. Primeiro Camila, depois Luiz. Eu vou fugir um pouco do assunto sobre a comunicação, apesar de ter a ver, mas é mais porque eu queria fazer essa pergunta, acho que não vai dar tempo de todo mundo responder, mas para a gente pensar depois, se a gente puder conversar. A gente vem refletindo muito aqui no grupo, no LEPS, né, que a gente vem olhando, né, a questão se há práticas que valorizam a educação étnico-racial, enfim, se há brinquedos e tudo mais. Só que algo que a gente vem percebendo, que eu acho que é o ponto que a gente gostaria de olhar com bastante cautela, é a representatividade dentro da escola com as pessoas que estão ali. Então, por exemplo, o que representa para as crianças a figura da cozinheira, da faxineira, a figura do diretor, da professora, por exemplo, ainda mais a escola, com o espaço que as crianças estão na maioria do tempo. E a gente queria explorar muito sobre isso, assim, porque a gente percebe que, apesar dessas coisas serem importantes, né, a gente, inclusive, avalia se isso é importante, a gente vai percebendo que é um local também das crianças, da identidade, o que esses papéis sociais representam para ela. Porque eu acho que tem tanto uma discussão que a gente tem sobre que a prática pedagógica ela é responsabilidade da comunidade escolar, então, trabalhar, então, por exemplo, com as crianças, né, o papel importante que tem, por exemplo, a cozinheira, e a outra coisa tanto a âmbito de política, como é que a gente traz essas figuras de referências, professoras que são professoras e professores, que isso é outra questão de gênero,
que são pretos, pardos, indígenas, então, porque são figuras de referência. Então, acho que tanto no âmbito de figuras de referências que têm outros papéis sociais no âmbito da escola, né, que às vezes são colocados num lugar que não é interessante para a criança, então ela olha, às vezes não tem um brinquedo, ou às vezes tem até o brinquedo, mas ela olha ali a situação social, né? Então, essa é uma reflexão que a gente está fazendo muito forte aqui, dessas estruturas de representação social para crianças. Muito bacana, Camila, obrigada. Luiz? Bom, acho que eu vou comentar algumas coisas aqui que, enfim, eu me senti compelido a levantar a mão para comentar, mesmo tendo chego há tão pouco tempo, né? Mas muito do que a gente falou, eu acabei trabalhando muito tempo que tem a ver com comunicação científica, né? E acho que o que a gente está um pouco falando aqui, eu não sou um super especialista, mas talvez por ter acompanhado isso, é a mesma discussão de eu ter entrado hoje numa reunião às 8 da manhã, eu levantei e entrei numa reunião, não necessariamente tinha acordado. E eu acho que comunicar e ser escutado é um pouco das discussões que a gente está colocando aqui em formas simplistas, né? Mas eu acho que tem um ponto muito importante que me faz pensar que a gente deposita muita expectativa sobre a universidade, sobretudo a universidade pública brasileira, né? Que ela tem que ser um centro de pesquisa aplicada, ela tem que ser um centro de pesquisa acadêmica, ela tem que ser um centro de, enfim, de muita coisa, de extensão, de pesquisa. Eu acho que no contexto que o Márcio coloca, isso se torna cada vez mais complexo, sobretudo em novos centros, onde a gente está talvez inclusive pensando novas epistemologias, né? E eu acho que nesse a gente também pesar um pouco que nem toda pesquisa tem que ter e eu já fui um pouco do outro time, mas que nem toda pesquisa tem que ter um uso prático, porque tem um tempo de pesquisa, tem um distanciamento, né, que requer talvez um distanciamento em relação à sua utilidade prática, né? Talvez a gente não tem que dar tempo ao tempo, porque a pesquisa tem o seu tempo, mas acho que tem uma ausência de núcleos de ciência aplicada no Brasil que é patente. E aí me fez pensar muito quais são o que as nossas associações de pesquisa, nossas associações de pós-graduação e de aperfeiçoamento profissional estão fazendo, né, que não colocam também, assim, enfim, eu sei o que elas estão fazendo, elas estão sobrevivendo nesse sentido, né, estão tentando sobreviver, mas também de se colocar um pouco em outro ponto, né, de puxar esses debates que se não são só puramente acadêmicos, desses diálogos com outras áreas, né, talvez trazendo outros núcleos a gente consiga conversar também de como está sendo essa relação, porque eu acho que muito da gestão pública não quer ouvir a evidência acadêmica, porque as pressões vêm de outro lado, né? A dinâmica de política pública ela é mais delimitada por própria política e não necessariamente pela ciência. Então, é uma luta, é o mito de Sísifo, né? A gente levar a pedra lá para cima para ela escorregar para o outro lado, mas tem um quê aí que é permeado por todas as desigualdades possíveis. Eu acho que mas eu acho também que tem um quê da pesquisa, e acho que é uma provocação deixar aqui um pouco, que geralmente nossas pesquisas são muito unidirecionais. Eu vejo isso muito na área de educação, da onde eu venho, que a gente tem muito separado quem é sujeito, quem faz pesquisa, quem é objeto, quem é pesquisado, né? E necessariamente romper com essas dinâmicas também pode ajudar a romper com a comunicação, porque muitas vezes a gente vai na escola meramente como um objeto, como um lugar, ou enfim, não precisa ser mais, estou falando da escola que é o meu campo, né? Talvez romper essas barreiras também poderia ser algo de pensar novas epistemologias, mas também especialismos, né? Porque muito da nossa pesquisa talvez está muito concentrada em alguns campos, sobretudo mestrado, mas doutorado já daria para pensar muito mais em diálogos, em potências, né? Que, por exemplo, a primeira infância demandaria, né? Que não é só na área de educação, que não é só na área da saúde, que nessa área de psicologia, mas nessas combinações interessantes. Enfim, são mais reações que eu tenho pensado a partir do que foi colocado aí. Eu estou achando incrível a discussão. Obrigado por me convidar. Muito bacana, Luiz. Eu gosto quando a gente termina o encontro com provocações, porque assim a gente já começa bem a próxima, sabendo que a gente tem aí mais discussão que vem do que aconteceu hoje. Eu acho que terminamos por aqui nosso debate, a não ser que alguém queira fazer mais alguma consideração específica antes, só de eu dar uns recadinhos para o nosso próximo encontro. Não? Então, tudo certo. Gente, muito obrigada por quem apresentou, muito obrigada por quem refletiu e debateu e trouxe suas ideias aqui junto. Foi muito bom começar assim. Esse foi o primeiro encontro de todos os grupos, então
uma alta expectativa e ela foi totalmente cumprida, assim.